Oi, gente, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas eu queria compartilhar uma palavra que eu tenho refletido esses dias, especificamente através de uma conversa que eu tive com uma jovem esses dias, e eu queria compartilhar com você, porque talvez possa te ajudar. E eu quero falar sobre promessas de Deus, a promessa de Deus e experiências sobrenaturais com Deus. Quando a gente inicia uma caminhada com Jesus, a gente ouve muita coisa a nosso respeito que Ele nos diz, que nos deixa assim impactados, né? Algumas pessoas ouvem promessas, elas recebem promessas da parte de Deus de coisas que Deus irá fazer no futuro, né? E nesse período onde a gente está conhecendo Jesus, a gente também tem experiências sobrenaturais com Ele, né? Onde Ele começa a se revelar para nós, onde a gente começa a conhecê-lo, saber quem Ele o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele pensa, né? E a gente, é claro, conhece através desse livro, porque é aqui na Bíblia Sagrada onde é a maior revelação sobre quem Deus é, né? As Escrituras Sagradas testificam de Jesus Cristo. E a gente começa assim a conhecer a Deus, e é maravilhoso esse período de experiências, de promessas, de derramamento de promessas. É maravilhoso, né? E a gente conhece um sentimentozinho que é bem antigo, mas ele começa a se aflorar bastante nesses períodos, que é a ansiedade. Ansiedade. Onde a gente se pega super, mega preocupado acerca das coisas que Deus disse que ia fazer na nossa vida. A gente fica, mas como isso vai acontecer? É impossível, Deus. Porque muitas vezes chega a ser engraçado, que isso parece que é até uma característica de Deus. Muitas vezes Deus, ele fala alguma coisa sobre nós, que quando a gente olha pra nós, a gente fala, mano, não combina, Deus, não dá. Eu não tenho capacidade, eu não tenho como chegar nesse lugar que o Senhor falou que eu vou chegar. E aí a nossa mente, ela começa a ficar mega ansiosa, mega preocupada. E aí pode querer entrar a dúvida de será que mesmo que isso vai acontecer? Será mesmo que Deus vai cumprir isso na minha vida? E a gente fica super mega ansioso, pá. É super normal, gente. Eu acho que é super normal, é do ser humano, né? A nossa alma, né? Desde que entrou o pecado no mundo e o mundo tá em causa, a nossa alma, infelizmente, ela sofre os efeitos da queda. Então a gente fica mega ansioso. Enfim. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, cara, e tem me ajudado bastante, real, é que eu não preciso me preocupar com essas coisas. Não preciso. Quer dizer, se Deus, ele prometeu uma coisa pra mim, se ele prometeu uma coisa pra você, ponto final. Ele vai fazer aquilo acontecer. Eu não preciso ficar me preocupando ou me indagando se eu vou ser capaz, se eu vou ser boa o suficiente para aquilo acontecer na minha vida, se eu vou ter recurso para que aquilo aconteça na minha vida. Eu não preciso me preocupar com o que eu vou fazer para cumprir a promessa, porque eu não vou cumprir a promessa, não sou eu que vou cumprir, eu não tenho o poder de cumprir, tanto que não foi eu que prometi. Não foi eu que prometi para mim mesma que eu ia fazer A, B ou C, foi Deus que prometeu. E quando Ele promete, cara, Ele se garante nele mesmo de fazer aquilo acontecer, de fazer aquilo se cumprir. Então, realmente não tem por que a gente se preocupar. Não há motivo, não há necessidade da gente se preocupar. E uma coisa que é importante da gente entender nesse processo é que entre o hoje, né? O hoje onde nós estamos, onde a gente recebeu a promessa, onde a gente está, recebeu experiências sobrenaturais maravilhosas com Deus, entre esse hoje e entre o dia daquela promessa se cumprir, o dia onde aquilo vai se realizar, existe esse período de tempo, que é o que nós chamamos de processo. É o tão famoso processo que o crente passa. Processo esse que muitas vezes é de provação, de bastante provação, de muitas aflições, de muito amadurecimento, onde a gente vai ter que passar por muita coisa para amadurecer, porque o realizar da promessa vem de Deus. Mas Deus não nos dá a promessa de qualquer jeito, Ele nos prepara antes para receber aquilo que Ele prometeu. Porque talvez no momento onde nós estamos hoje, a gente não está maduro o suficiente para receber. E aí vai dar zebra, não vai dar certo. Então existe esse período aí de preparação
de amadurecimento que nós precisamos passar até o período da promessa. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje. Esse período é mais importante do que o cumprimento da promessa em si. Por que eu digo isso? Porque é nesse período onde nós seremos provados, onde nós seremos tentados, onde nós seremos provados pelo tempo, de achar que está tudo demorando demais, onde nós seremos provados por sentimentos de inferioridade, onde a gente acha que não é capaz o suficiente para aquilo se cumprir na nossa vida, onde nós seremos provados por escassez, onde a gente vai ver que não tem recurso para aquilo que se cumpra, a gente vai ser provado. E uma coisa que eu falei com a jovem, que eu conversei esses dias, é que, cara, Deus, ele tá muito mais preocupado, se é que eu posso dizer isso, que você se preocupe em desenvolver um relacionamento com ele, do que fique se preocupando em como aquela promessa vai se cumprir. Porque, cara, a promessa não é maior do que o dono da promessa, saca? A promessa, a bênção não é maior do que o abençoador. Então, às vezes, a gente se pega super fixado nas promessas e como aquilo vai acontecer, como que o ministério vai isso, como que isso, como... A gente fica super ocupado em como as coisas vão acontecer, sendo que Deus não quer que a gente se preocupe com nada disso. Ele quer que a gente se preocupe em estar com Ele, em desenvolver um relacionamento com Ele. Estar como o dono da promessa. E a promessa é um bônus, é algo que virá lá, que Deus vai fazer, porque Ele tem prazer de compartilhar o reino dele conosco, né? Ele tem prazer de, dentro do reino dele, Ele reservar esse espacinho para essa pessoa, esse espaço para aquela pessoa. Ele tem prazer de nos inserir naquilo que Ele está fazendo no mundo. Então, assim, a gente não pode deixar a promessa, ou até as provações mesmo da vida, as coisas da vida, elas tiram o nosso foco da coisa mais importante que existe, que é o próprio Deus. E durante esse processo que eu tô falando aqui, que a gente precisa passar, cara, é nesse processo onde a gente vai precisar amadurecer. E o que acontece? Nesse processo a gente experimenta, às vezes, muitas vezes, o silêncio de Deus. A gente experimenta o passar por muitas aflições, a gente experimenta muitas coisas. Coisas que nos fazem sofrer. Que são as que também nos amadurecerão. Mas o que eu quero dizer é que se preocupem como você está hoje com Deus, sabe? As coisas que Ele disse que vai fazer no futuro, deixa lá no futuro. Na hora certa ela vai vir até você. Na hora certa, Deus que vai trazer. Agora, se preocupa nesse período aqui, ó. Entre o dia que você recebeu e aquele dia que vai se cumprir. Se preocupa em como você vai ficar nesse meio. Se preocupa em continuar fazendo as coisas básicas, as coisas que você sabe que são essenciais para você permanecer firme no caminho. Porque, inclusive, é uma das coisas que eu falei com a jovem, que é experiências sobrenaturais com Deus e promessas não mantém ninguém na presença. Não mantém. Elas nos dão gás, elas nos dão um ânimo, elas nos dão uma esperança momentânea. Mas se a gente não continuar fazendo as coisas básicas, que são o fundamento, que são, assim, literalmente a base de todo relacionamento sólido com Deus, se nós não nos preocuparmos em nos ocuparmos com isso, não vai rolar, não vai dar certo. Então, assim, ao invés de a gente ficar preocupado sobre as coisas que irão acontecer, a gente tem que ficar preocupado. Será que eu tô amando a Deus hoje do jeito que eu deveria amar? Será que eu tô buscando Deus hoje do jeito que eu deveria buscar? Será que eu estou lendo a palavra e praticando a palavra do jeito que eu deveria estar praticando? Então, assim, são essas coisas que são tão essenciais, como ler a palavra, meditar na palavra e procurar viver a palavra. Orar, buscar ter um contato diário com Deus, não deixar isso cair no esquecimento, nem na rotina, nem no comodismo, mas buscar constantemente estar em contato com Deus, orando, falando com o Pai. Buscar estar jejuando, se consagrando. Cara, vivendo mesmo com Deus, andando diariamente com o Espírito Santo. Isso é mais importante do que a gente ficar preocupado com promessa. Porque, cara, é como o exemplo que eu dei pra ela. Muitas vezes a gente tem experiências sobrenaturais com Deus que enchem o nosso vaso. Imagina um vaso aí de barro que somos nós. E a gente tem uma baita de uma experiência, a gente tem recebe uma baita de uma promessa e que deixa o vaso cheião, top, lá em cima. E a gente fica se sentindo super cheio de ânimo, cheio de gás, pá. Só que se a gente não continuar buscando a Deus, sabe, no secreto, no devocional, no dia a dia, apesar de todas as aflições que vêm contra nós, apesar de todas as provações
se a gente não continuar ali, todo dia fazendo o que é ordinário, o que é ordinário? Aprendi isso, numa pregação da Camila Barros, onde ela explicou que ordinário nada mais é do que algo que é comum, algo que é muito constante. E ela disse na pregação que nós precisávamos ser ordinários, no sentido de sermos constantes na presença de Deus, não ficarmos mudando. Porque ninguém consegue ser extraordinário o tempo todo. Ninguém consegue ser, assim, sobrenatural o dia inteiro, o tempo todo. Ninguém consegue. O que a gente consegue é fazer aquilo que é básico. Isso está dentro da nossa alçada. Mas ver anjos, curar coisas o tempo todo, assim, vivendo sobrenatural o tempo todo, não dá, não rola. Então nós precisamos ser ordinários e na busca com Deus. Inclusive, um exemplo que ela deu é que quando as mulheres, as esposas, falam para alguns maridos que você é um ordinário, é nesse sentido de que ele constantemente está bebendo, ele não muda de vida, ele está sempre ali no bar, daquele jeito. Então, uma coisa ordinária é uma coisa que não muda, uma coisa que fica ali, diretão. E a gente precisa ser ordinário, só que nas coisas boas, nas coisas que nos levam para a presença de Deus. Então, assim, o que vai nos manter firmes na presença do Pai, desde esse dia que recebemos uma experiência sobrenatural, recebemos uma promessa e tal, até o dia da promessa, o que vai nos manter firme nesse percurso tão doloroso, tão difícil, tão árduo, é coisas simples como buscar a Deus, não deixar de orar, não deixar de jejuar, fazer aquilo que a gente já sabe que precisa fazer. E eu falo isso porque eu tenho 7 anos de caminhada com Cristo e há momentos na sua vida em que nem aquilo que é básico você consegue fazer. Você tem ânimo de fazer. É bem difícil. Até as coisas básicas se tornam difíceis de se fazer. Mas é nessas horas onde a gente precisa lembrar que é isso que vai nos manter no caminho, vai nos fazer permanecer na presença de Deus. Então, se eu pudesse resumir, sintetizar aqui o que eu estou pensando esses dias e que eu queria compartilhar com você primeiro, Deus é maior do que a promessa. Deus é maior do que o seu ministério. Deus é maior do que tudo isso daí. Então, ao invés de você ficar se preocupando com as coisas, com as bênçãos que Ele tem para te dar, se preocupe mais com Ele, com o abençoador. Se preocupe mais em conhecê-lo, em amá-lo, porque Ele é mais importante. Ele é mais importante. Outra coisa, entenda que entre o dia que você recebeu uma experiência sobrenatural com uma promessa, até o dia dela se cumprir, tem um processo. Um processo, muitas vezes, esse processo é longo. É um processo longo onde Deus vai te amadurecer, onde Ele vai permitir que você seja provado, justamente para provar a tua fé, como diz em Tiago, capítulo 1, que a provação da vossa fé produz perseverança. Então, Deus ele vai nos provar para que a nossa fé seja uma fé perseverante, uma fé que não cede por pressões da vida, mas uma fé que fica ali, ordinariamente constante. Então entenda que esse processo ele vai existir e não fique ansioso. Não fique ansioso porque, que é a terceira coisa, né? Não fique ansioso, cara, porque se Deus falou que vai fazer, é Ele que vai fazer, não é você, saca? Não tá nas tuas mãos o poder de cumprir isso. Você não tem o poder de realizar a promessa de Deus. Não, quem tem esse poder é Ele, sabe? Porque foi Ele que prometeu, não foi você que prometeu pra si mesmo. Então descansa em Deus, não fica ansioso não, sabe? Até porque a ansiedade ela nos atrapalha, ela atrapalha o nosso relacionamento com Deus, porque ela nos faz querer duvidar, ela nos faz querer murmurar do tempo que se passa, ela nos faz ficar assim, sem esperança, achando que a gente não é o bom o suficiente, não tem o que é necessário para que aquilo ocorra. A gente começa a ficar desanimado das promessas de Deus. Só que, cara, a ansiedade, ela tem que, sumir da nossa vida. Como diz lá em Filipenses, né? É pra gente não andar ansioso por nada, por coisa alguma. Por coisa alguma. Mas entregar tudo diante de Deus. Todas as orações, através de oração, suplicação de graça. E a paz que excede todo entendimento vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, não sei se fez muito sentido pra você o que eu disse, mas tem feito sentido pra mim. E é isso aí. Faça o básico, faça o que
Você sabe o que precisa fazer para se manter na presença de Deus. Ter experiências sobrenaturais com Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Mas nem sempre elas vão acontecer todo dia. Há dias onde você vai ter que ir lá buscar Deus e você não vai sentir nada. Nem um arrepio, nem nada. E é ali que a tua fé vai ser provada. Para ver se realmente você crê que Deus está contigo, independentemente dos seus sentimentos. Independentemente de sentir ou não, eu sei que Deus está aqui. Então, Deus ele quer nos levar para um lugar de maturidade, onde a gente serve a Ele não baseado nas nossas emoções, na euforia, no ânimo, naquela coisa assim, mas onde a gente serve Ele pela razão, por saber quem Ele é, por saber o que Ele pode fazer. Então, você precisa continuar buscando a Deus, amando a Deus, se esforçando, mesmo quando o sobrenatural não estiver acontecendo, e manter-se na presença de Deus, porque se Ele prometeu que um dia ia fazer algo na sua vida, Ele vai fazer, cara. Ele vai fazer. Então fico com essa palavra, que Deus possa falar melhor o coração de cada um. E é isso aí. Paz.